Então eu vou continuar com a parte 3 sobre as aulas de internacionalismo. Aqui o Anthony Sutton está falando da transferência tecnológica do Rockefeller, a Standard Oil, monopólio do petróleo do Rockefeller, onde eles transferiram a tecnologia de fabricação de petróleo através do carvão, já que a Alemanha nazista não possuía capacidade, não possuía reservas de combustível, nem acesso a petróleo. Graças à tecnologia do Rockefeller, a Standard Oil, a hidrogenização, está tudo legendado aqui. Quando der suficientemente aulas, eu vou fazer uma playlist. Até lá ou posso fazer com poucos vídeos, dentro da cronologia das aulas. Então vou continuar com o Anthony Sutton aqui. Idea which was very essential for Germany in the 1930s because to raise the quality of its gasoline for aviation purposes, this was transferred to the Nazis. And ITT, for example, International Telephone and Telegraph, was very intimately associated with the Nazis through Dr. Schroeder, who was head of the ITT subsidiaries in Germany. And ITT controlled companies which made not only electrical instruments, but also the Focke-Wulf plant, which made airplanes, fighter airplanes. So what you're suggesting then is... Então note que a Primeira Guerra Mundial destruiu a Alemanha nacionalista. Tem os acordos. Aqui o foco é pegar o internacionalismo como tendo os Estados Unidos como aquele seu propagador principal. Mas esses eram arranjamentos anteriores na geopolítica. Não vou tratar disso por um longo tempo, porque o assunto que chega até o Brasil e até os interesses atuais tem que pegar um ponto inicial. O ponto inicial será o pós-Segunda Guerra Mundial. O preâmbulo, ou prefácio, é a formação desta ordem. Isto é a nova ordem mundial. A nova ordem mundial ficou em construção. A nova ordem mundial é uma perspectiva, que não é, aliás, não é nem isso. Isso é o internacionalismo, que está acima de todos os lados, direita e esquerda, acima de todas as perspectivas. Então, primeiro, só um parênteses, uma nota de rodapé. Primeiro na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi destruída e prejudicada na guerra. Então, aí eles começaram o processo de refundação da nova Alemanha. Por isso a dependência das corporações. Note que a China pós-Mao Tse-tung teve a mesma situação. O Japão pós-Segunda Guerra Mundial teve a mesma situação. E os países pós e durante golpe de Estado, como os países da América Latina, mesmo 64 e 2016 também tem a mesma situação. Você destrói a relação, a chamada fábrica social entre os governantes e os seus governados. Você põe no poder e contrata através de alianças como maçonaria e outras ordens, outros cliques, outras organizações, representantes dos seus interesses, como por exemplo esse Barão von Schröder. Ele representava os interesses alemães? Não, porque os nazistas não eram nacionalistas. Eles nem eram alemães, vários deles eram austríacos, nem eram protestantes, vários deles eram católicos. Então, assim como vários comunistas eram católicos. Então, tente-se prestar atenção nisso. American corporations were helping to finance the German industry that was building up the war potential. American corporations, only a few, not many, financed Hitler through their subsidiaries. They transferred technology, they transferred material assistance, for example, stocks of tetraethyl before the Germans could manufacture it under the joint manufacturing agreement with the United States. And also they financed this. For example, Standard Oil financed in 1933 the development of the gasoline industry in Germany, which was needed to fight World War II. And that's a very interesting point. Could you go a little bit into the background of where Germany got its oil to fight the Second World War? Because certainly Germany doesn't have oil resources. Germany does not have oil resources, that's true. It used in World War II synthetic oil, which it got from coal. And the basic technical processes for the development of oil from coal came from the United States.
from essentially from the Standard Oil laboratories, which had this technical assistance agreement with I.G. Farman. And because I.G. Farman contributed something like 60% of the explosives needed by the German Wehrmacht. Então note o seguinte, as indústrias americanas, junto com inglesas e francesas, financiaram, antes de fornecer a tecnologia, a transferência tecnológica para a fabricação de combustíveis, extraindo petróleo do carvão, eles deram o carvão, o petróleo do carvão, eles deram explosivos, eles deram, e aqueles que os controlavam, como o barão von Schroeder, controlava a indústria aeronáutica através de um fundo. Lembrando, parênteses histórico, que a Alemanha havia sido proibida de formar um exército devido à Primeira Guerra Mundial, onde ela perdeu. Então, eles violaram isso aí. A Alemanha foi muito prejudicada, não é o assunto do vídeo agora, que gerou uma provocação, o que permitiu também que o Hitler explorasse isso. Então note que não foi só o Hitler. Então quando focam nesse aspecto do Hitler, como se o Hitler fosse o cabeça do nazismo, não. O nazismo foi montado estruturalmente, olha a complexidade dessa estruturação. Complexidade no sentido de amplitude, né? Não no sentido de dificuldade. Uma vez que tu enxergue a ação concreta, depois veremos muito mais adiante por quê. Ou enquanto isso, pelo caminho, os porquês mais resumidamente. Probably about 40-50% of the gasoline needed by the Wehrmacht and by the German Air Force, a little of it. And was there a definite interlock between I.G. Farman and Standard Oil? The interlock was at the technical level, the exchange of patents. It was through a financial technical assistance agreement. There were other interlocks with the United States, through a subsidiary, I.G. Farman, in the United States. But with Standard Oil, the interlocks at the technical and financial level. And is it a fact, it's been stated, that there were members of the board of directors of Standard Oil who were also on the board of directors of American I.G. Farman? Yes, Walter Teagle is one name that comes to mind. And there were several directors. Was there an interlock with Ford between I.G. Farman and American I.G. Farman and the Ford Motor Company? Not that I can recall, not offhand. So basically what we're seeing then is American industry helping to provide the technology, helping to provide the finance, helping to provide the material that is going to allow Hitler to create his war machine. Yes, that is correct. That is correct. Now, in your book, Wall Street and the Rise of Hitler, Wall Street e a ascensão do Hitler, you talked about the bombing patterns during the Second World War, and the fact that it was amazing that there were certain factories that were not bombed, whereas the majority of the German factories were decimated, German-owned factories. There were certain factories that tied into this interlock we've already alluded to, that for some strange reason seemed to escape the devastation of our saturation bombing. In World War II, the German electrical industry was or should have been a prime target for Western bombing. But in practice, the German General Electric plants were not bombed. As fábricas deles não foram bombardeadas. Estranho. Irônico, né? Estranho. Of the 10 major plants, not one was bombed, and half a dozen others had tracking damage, broken windows, that kind of thing. So what we have here is a very interesting case of an industry which should have been bombed in World War II, but it was not bombed, and yet we have American ownership, which raises a certain amount of suspicion as to why it was not bombed. But as far as the German-owned electrical companies, did they undergo a rather heavy bombing? I took a look at that. The Siemens plant, for example, they were bombed. There's no question. But the industry was not targeted as a general target. So Siemens, for example, was not bombed as heavily as, say, tank plants or
aviation plants, that kind of thing. You mentioned the Ford plant in Cologne. Was this a prime military target? The Ford plant in Cologne should have been a prime military target. For example, the British Air Force, the Royal Air Force did bomb the Ford plant at Poissy in France. But the Ford plant in Cologne, which was by far the largest Ford plant in Germany, was not bombed in World War II. But did our military planners intend to bomb it? In other words, was it on the aiming report? Well, I did look at the aiming reports for the... Ele olhou os arquivos de alvos. Isso é uma sociedade livre, pessoal, onde o engodo, o engano, ele vem de outras formas de manipulação. O brasileiro está tão acostumado com viver numa sociedade escrava que em vários contextos, né? Muitos contextos, que isso já é mental, as pessoas nem conseguem imaginar. Tinha um vídeo do Noam Chomsky, que tem ainda, onde ele está no Roda Viva de 96. Eu já tentei postar esse vídeo em todas as iterações do canal, com edições variadas. O Roda Viva não deixa eu postar esse vídeo, onde o Noam Chomsky está até aquele Breno Altman junto lá. Eles dizem assim, o Noam Chomsky está descrevendo o golpe de Estado de 64. E ele diz assim: você teve acesso a algum documento secreto? E o Noam Chomsky disse: não, isso é aberto nos Estados Unidos, vivemos numa sociedade livre. E eu fiz um vídeo na época mostrando como idiota eram aqueles jornalistas, porque eles não tinham nem a noção de liberdade. E eles se colocam como jornalistas dispostos a discutir coisas quando na cabeça deles a noção de liberdade, o desconhecimento do que é a qualidade de vida americana, nesse sentido, a falta de compreensão, portanto, do como funciona o poder social americano e também externo, é incrível. E eles continuam aí. O Breno Altman tem um canal aí, né? Opera Mundi e outros veículos de mídia, e ele é um completo, se ele mudou em relação a isso, mas a esquerda mostra que a relação que ela tem em relação aos golpes de Estado que ocorrem no Brasil é a mesma de sempre. Não fazemos nada. E fazemos acordos com todos aqueles que atacaram o país. Parece que o PT tem... Eu não quero poluir esse vídeo com isso, mas não vou colocar nem o PT, vamos colocar duas formas de vassalagem. Uma é um pouco menos acentuada por parte da esquerda, mas ela é submissa aos internacionalistas por outro ângulo, e a direita, que também é submissa aos internacionalistas, mas ao internacionalismo americano, que dá no mesmo lugar. É como dois caminhos de um rio que levam ao mesmo deságua. The plants in Cologne, Ford was known about. They knew that it was producing equipment for the Wehrmacht, but it was not bombed. It was scheduled as a target, but it was not bombed. So somewhere along the line, as far as the planning was concerned, the name of the Ford Motor Plant in Cologne was deleted, and yet the city of Cologne itself was totally decimated. The city of Cologne was decimated, as of course many other cities in Germany were decimated. But somewhere along the line, something happened. I suspect it was in the aiming committees, and without question, orders were sent out not to bomb certain targets, even though these were prime military targets. And that's rather reminiscent of some of the orders that went out during the Korean War, some of the orders that went out during the Vietnamese War to leave specific targets within the enemy's domain untouched by our strategic bombing. I understand that was so, although I've not investigated it. Now, in your book, Wall Street and the Rise of Hitler... Note o que ele disse aqui. Você diz isso, basicamente ele disse, mas eu não investiguei. Ou seja, eu não sei do que está falando. Eu não falo daquilo que eu não investiguei. Então, esse cara só fala daquilo que ele investigou. Esse cara é legítimo. Ele não é Alex Jones, ele não é nenhum propagandista. Ele fez essas pesquisas. O entrevistador é um cara sinistro, que eu investiguei ele e eu achei as informações sobre ele e as conexões dele. Não vou tratar disso nesse vídeo. Muito mais adiante, quando falarei da formação desse governo imperial americano, o pós-Segunda Guerra, né? There was one very interesting section about a special fund that Heinrich Himmler had, and the funding of... Note como todos os nazistas tinham fundos financeiros. Money from German corporations into this fund, even up into the years 1943 and 1944, and many of these corporations had strong ties
into the American corporations, into the American parent corporations. Could you tell us a little bit about the Kepler Fund? The Kepler Fund was also known as the Conto S Fund. It was what we might call Heinrich Himmler's personal slush fund. He used it for his own personal projects. O Himmler, todo mundo sabe quem é o Himmler, né? And what amazed me was both in 1933 and in 1944, the 2 days, the 2 years for which I examined the records, over half the funds came from American corporations. Note isso, o Himmler, um dos principais nazistas, recebia dinheiro de corporações americanas até o último dia da guerra. E aqueles que acham que estão lutando contra o nazismo ao censurar pessoas que usam palavras na internet, sintam-se palhaços mesmo. For example, in 1933, ITT, Standard Oil, General Electric, and General Electric faz o teu contador de luz. A Standard Oil deve ter subsidiárias de petróleo aqui. E a Osram fabrica lâmpada. Tu vai achar um produto Osram através das tuas lâmpadas. Não sei se eles fabricam outros produtos no Brasil. Se eles vendem outros produtos no Brasil. possibly Osram were contributors. Even in 1944, in the middle of World War II, we find that ITT was funneling funds to Heinrich Himmler's fund through Schroeder, who was the chum of the ITT subsidiaries in Germany. We also find that DEPAG, the Standard Oil subsidiary. A AG é aquela, deve ter mudado de nome de novo, aquela petrolífica que tu vê patrocinando eventos. Se tu assiste algum esporte, às vezes, num canal aí, você vai ver que a AG patrocina eventos de esporte petrolífico. Eu estou dando uma referência, tá? Onde vocês podem ver a AG. Ajudou os nazistas. Quer dizer, é o que ele está descrevendo aqui, né? In Germany was financing Heinrich Himmler, and this was in the middle of World War II. Now, were these facts ever brought out at the Nuremberg hearings? They were never brought out at the Nuremberg hearings, although the documents do exist within the files, within the records. They have not been published, as far as I know. And you actually have access to these records? Yes, there's some 400 tons of these records available, and many... 400 toneladas desses arquivos. Eu não sei se foi uma força de expressão. Muitos deles estão na Hoover Institution. Mais sobre a Hoover Institution adiante, porque eles exercem um papel hoje na internet de propaganda de direita, que termina no neoliberalismo, Chicago Boys, como Thomas Sowell, que tem pesquisas interessantes e relatórios econômicos interessantes, mas que está errado sobre várias coisas também. Não vou tratar dele agora, é só uma explicação. At the Hoover Institution, or copies of the Hoover Institution, and that's where I found the original documentation. I think it's a tragic part of our history when the American public doesn't realize the interplay then between the great American corporations and the financing, the funding of the Nazi movement. Now, I wanted to talk just a little bit about the Nuremberg trials, because at the Nuremberg trials, the Nazis, the Nazi war criminals, the Nazi generals were held specifically guilty for what transpired. Were there any Americans involved, or any Americans indicted, or any Americans convicted as far as the financing of the Nazi war movement? Very definitely not. I looked at the criteria for what we might call war crimes under the Nuremberg Tribunal, and there's no question in my mind that certain Americans well fitted the criteria which required indictment and trial, but no Americans were ever brought to trial. Do you think there was any conscious effort to conceal this fact, both from the Nuremberg War Tribunal and from the American public? Well, there was a conscious effort in the fact that these businessmen were very prominent in stating in 1946 that they had no knowledge of what Hitler was doing, and yet they were intimately involved with the build-up of Hitler. I suspect that this was not published in the media at the time, although I'm going to check that.
But certainly the role of American corporations and American businessmen in aiding Hitler has not been published. Então, viram, não foram publicados nos jornais o financiamento das corporações americanas, de toda, como vocês viram aí, nas outras partes também, todo o financiamento da logística e estruturação para que o Hitler, porque o Hitler podia passar o dia inteiro dizendo Scheiner, Kogen, Fagen, Nagen, isso não significa nada. E tinha toda uma estrutura burocrática, logística, financeira por trás do Hitler, que ajudou ele a montar logisticamente. Aliás, o Hitler só via as coisas acontecendo e eles nutriram aquela loucura do Hitler. Hitler era o Patsy, como chamam, à frente. Todo regime autoritário é assim. Como, por exemplo, tu vê o Bolsonaro é um holograma, um exemplo brasileiro, mas pode pegar qualquer um. Raras exceções, o ditador está envolvido. Os ditadores que geralmente estavam embretados nos engendros eram caras como Saddam, que os Estados Unidos ajudou a criar ele também. Então tu vê que tu tem uma estrutura de financiamento e de representatividade desse financiamento. Eu não vou estudar a ideologia agora, eu tento não citar nomes brasileiros, porque dentro da geopolítica e da história desse tipo de ação internacionalista, de ações internacionalistas, Lula e Bolsonaro são merda. No sentido de que é só mais um, sabe? Não há nada de especial. Eu não estou equivalendo os dois, eu estou dizendo que esse tipo de relação dos internacionalistas nos países eles renovam, eles dão updates, eles derrubam, eles criam, eles derrubam de novo, tá? Sobre vários monikers, pode ser direita, esquerda, centro, não importa, o que for necessário. Então, eles vão derrubando, vão moendo aquela sociedade, vão transformando ela em outra coisa. Então, aqui está a estruturação das corporações norte-americanas. E essas ações internacionalistas das corporações ocorrem no mundo inteiro. Por isso que eu cito nomes de políticos brasileiros para dar uma referência aqui de associação, mas eu não preciso mencioná-los, porque senão tem que explicar um monte de coisa. Eu estou descontextualizando quem eles são no Brasil, né, os políticos brasileiros. Estou descontextualizando em relação à estrutura internacionalista de corporações de financiamento daquilo que eles querem, porque isso aqui eles estão fazendo há anos, e não é por causa de uma outra coisa ou outra crise de capitalismo. Nada a ver com crise de capitalismo, é poder total.